Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você achou do desempenho do negociador da Polícia Federal? Se não me engano, o Plínio já está dando a matéria com o nome dele, é Vinícius Secundo, né? O agente da Polícia Federal, que foi lá com o Jefferson já sem arma, sem nada. E aí, não sei se o Pedro não viu, a gente pode passar de novo o vídeo, o que ele fala e como ele conduz. Você viu o vídeo, Pedro? Eu vi. Realmente é surpreendente em termos do hábito da polícia, né? Mas nós temos que entender aí a cultura da polícia. Para a polícia, Jefferson não é bandido, porque ele não tem o perfil físico, étnico, de classe do bandido, né? E nem ideológico, né? Por exemplo, eu não sei se vocês notaram uma coisa interessante, quer dizer, não foi algemado, o cara reagiu com granada e não foi algemado. Não. O cara reagiu com granada. Foi exatamente o que eu falei antes de você chegar. Quer dizer, ele não algema o cara e não dá voz de prisão, Pedro. Não deu voz de prisão, quer dizer, foi uma atitude estranha, mas que dá para entender na cultura da polícia, né? Digamos assim, né? É uma cultura negativa, não é boa, não. Agora, no resultado, eu não critico tanto o policial, não, porque ali eu acho que o importante era o Jefferson sair vivo e preso, para não virar mártir, etc., né? Então, eu acho que foi uma conduta que o resultado foi positivo, né? Não dá também para ficar pegando o policial e pendurando ali. Mas eu acho que o resultado já tinha se desenhado, né, Pedro? Ele chegou, o Jefferson já tinha se rendido, não foi uma negociação, não teve uma negociação. Não, mas eu acho que assim, me preocupa mais, Renato, nessas coisas, quando há excesso de violência. Entendi. Claro, entendeu? Quando há uma forma tranquila, o cara foi lá, conversou. Eu acho que foi uma demonstração de como, da cultura da polícia no Brasil, não é só da PF, né? De que, no fundo, a figura, entre aspas, do bandido não é jurídica, criminal, é um conceito moral, metafísico, desprovido de sentido e de classe, né? O que me incomodou foi a forma como ele fala sobre os colegas. Não, eles são burocráticos. O senhor tem razão. Quer dizer que foi o senhor jogou uma granada, de efeito moral. Agora eu entendi. Porra! Não. Isso foi abuso. Veja, eu não estou querendo dizer que foi correta a atitude dele. Ele poderia... O certo seria ele ter uma conduta mais fria, mais própria da polícia, mais dentro da lei, não ficar confraternizando com quem jogou granada nos colegas deles. Inclusive, ele pode ser operacional, mas é um traidor dos companheiros. Vamos ser objetivo aqui, né? Ele trai a corporação dele, quer dizer, acompliciando com um bandido condenado que reagiu com granada aos colegas dele, né? Quer dizer, essa classificação de policial entre operacional e não operacional é da cultura da polícia também, mas isso é uma cultura interna, nunca deveria ser expressada dessa forma para um bandido condenado que reagiu com granadas, né? Só ocorreu isso por quê? Porque o Jefferson é bolsonarista. E branco, e rico. Não, mas o elemento ideológico tem um forte, porque eu vi no Mensalão como as pessoas eram tratadas. Eram brancas, eram ricas, mas eu vi como eram tratadas. Não sei se vocês lembram, as pessoas eram presas com um monte de policial fortemente armado, com metralhadora, fuzil. Veja o Lula como foi preso e veja outras pessoas, empresários, etc. Ali foi 2, 3 policial com 38. Camiseta. Você viu que está de camiseta? Sim, dá uma olhada. Ele mesmo fala no vídeo, o Jefferson, para justificar, eles estavam sem colete, eles estavam só de camiseta, ele fala isso. Não, mas é verdade. Magrinho. Então, o Jefferson foi tratado com benefício ideológico partidário por ser bolsonarista. Sim. Né? Não tenham dúvida disso. Esse policial agiu dessa forma, não é porque é um cara mau, ele traiu a corporação por medo de ter consequência negativa do governo Bolsonaro, que persegue policiais que agem dentro da lei contra os interesses do governo, né? Então não é algo à toa, quer dizer, todo mundo sabe que Jefferson é um dos principais quadros do bolsonarismo, uma das principais lideranças bolsonaristas do país. Então tinha que se tratá-lo de uma forma diferenciada, especial, né? É sempre aquela história, é contra bandido desde que o bandido não seja meu amigo. Se é da milícia, trafica droga, mata gente, mas tudo bem, é amigo, né? Agora, se é de outra organização que contraria os interesses da milícia, aí não. É essa forma, vamos dizer, marginal com que o governo opera, né? E nesse caso operou dessa forma, mandando o ministro da Justiça para proteger um sujeito condenado de forma definitiva pela Justiça, que reagiu de forma violenta
com granada à prisão, né? É algo gravíssimo que houve no plano institucional. O Sérgio Cabral, o Julinho está lembrando. O José Alberto também aqui está lembrando. Foi algemado nos pés e nas mãos. Gente, o Sérgio Cabral, gente de uma certa idade, obesinho que nem eu, imagina que oferecesse qualquer risco. Um cara que jogou granada na polícia foi tratado com cafezinho. Então, por quê? Porque é bolsonarismo. Isso é a essência, no plano do direito, do bolsonarismo, que defende não direitos, mas privilégios. Quando eles falam em livre expressão, eles não estão defendendo direito à livre expressão. Eles estão defendendo um privilégio à livre expressão, onde eles podem exercer de forma absoluta a expressão dos seus sentimentos, afetos e pensamentos, e os outros não. Então, é essa a lógica que a gente sempre tem que ter, porque é a lógica própria do fascismo e do tradicionalismo, que é uma forma própria de pensamento, que muitos chamam conservador, na realidade é reacionário. É uma forma própria de pensamento do reacionarismo, não é todo o reacionarismo. É uma linhagem muito específica de pensamento, de Maistre, Guinon, Bonaldo, Donoso Cortés. É uma linhagem, a gente tem que entender que isso tem teoria por trás, não é? Esse negócio das coisas que o Bolsonaro faz não é coisa sem método, sem reflexão, como muita gente acha. Essa é a impressão que o fascismo sempre passa, de ser algo sem reflexão. Não é verdade, é inclusive uma tradição do pensamento moderno, embora antimoderno. Então, lembrando aqui também do garotinho, lembra ele na maca lá, tirado do hospital, aquela cena... Lembro do Mantega foi, não sei se vocês lembram, o Guido Mantega teve uma operação no hospital com uma pessoa no hospital com a mulher doente. Com a mulher com câncer. Um tratamento de câncer no Einstein. O Vacari teve a casa invadida, os caras jogaram bomba antes de entrar e pularam o muro. Uma coisa absurda. Só essa observação Passinara, porque... Eu estou com certo receio das análises de esquerda que reduz tudo a questão que são questões verdadeiras. Eu sempre falei aqui, por exemplo, em outros lugares de esquerda, de alternativos, que eu fui aí na mídia, eu sempre disse o que eu acho. Que a ideologia racista, por exemplo, é a essência da luta de classes no Brasil no plano ideológico, né? Eu não tenho dúvida. Mas não dá para reduzir tudo a isso e esquecer o elemento ideológico. Né? Homens brancos de esquerda e progressistas são também tratados de forma desigual pelo Estado. Também, né? O nazismo perseguiu os judeus, mas perseguiu comunistas. Foram 11 milhões de pessoas aprisionadas nos campos de concentração, que morreram em campos de concentração, 6 milhões eram judeus, os outros 5 milhões eram comunistas, sociais-democratas, gays, ciganos, portadores de deficiência físico, esse tipo de contingente humano, né? Então, quando nós estamos falando de fascismo, é um problema que vai além dessas questões, né? Quer dizer, o Jefferson foi beneficiado, tudo bem, porque é homem branco? Sim, a ideologia do bolsonarismo é uma ideologia dos homens brancos sexagenários, que nem eu, de elite, que estão tendo que, de repente, viver de forma civilizada, né? Não pode bater na mulher, não pode ter que tratar negro de forma igual, tem que tratar com respeito os gays. Quer dizer, esse povo não aceita isso. Então, eles são revoltados, como o Jefferson é. Então, tem esse elemento, é evidente. Mas tem outro elemento que é ideológico. Ele foi beneficiado porque é bolsonarista. Empresários brancos na Lava Jato foram gente rica, foi tratado na algema. Eu acompanhei isso, né? O Sérgio Cabral, como lembraram, foi algemado nos pés. Né? Quer dizer, o benefício ali E veja, gente pacífica, que em nenhum momento esboçou reação. Zero. A forma como o Vacari foi tratado na prisão dele, o Renato. Vacari eu conheço ele, no caso eu conheço. É um homem pacífico, homem do bem, quer dizer, a forma como ele foi tratado, a forma vil, ter que entrar sair do camburão com a mão para trás e filmado. Olha o que aconteceu com o Jefferson. Qual a cena que há nas televisões do Jefferson indo para o camburão com as mãos para trás? Ele jogou granada na polícia, gente. Esse homem jogou granada na polícia e não puseram nem algema nele. Que moral a polícia tem agora para pôr algema em qualquer um? Que moral a Polícia Federal tem agora para botar algema em qualquer pessoa? Né? Fazendo uma parte aqui, o Supremo proibiu, né, essa história de algemar? Não, calma. O Supremo proíbe algemar
prima facie, ou seja, quando o sujeito não ofereça risco à sua própria integridade ou integridade de quem está prendendo ou terceiros, ele não é algemado. Um cara jogou granada, é evidente que tem que ser algemado. É evidente que tem que ser algemado, não tinha nem que discutir. O policial entrou, ele está rendido, a primeira conduta do policial era algemar ele até para preservar a segurança das outras pessoas que estavam ali. Um sujeito que joga granada na polícia demonstra estar fora do controle. Isso. O controle, eu falo da civilização ali. Então, tinha que proteger a vida de quem estava em torno. O policial, ao meu ver, eu tenho que falar aqui, desculpe falar dessa forma, mas teria que ser investigada a hipótese de talvez esse policial ter prevaricado. Porque ele, ao não algemar o Jefferson, ele colocou em risco a vida das outras pessoas que estavam ali. Concordo. A lei é clara nisso. Não se pode algemar quando a pessoa não ofereça risco. Se jogar granada não oferece risco, eu quero saber que conduta oferece risco. É uma situação tão radical que você chega à situação seguinte, então ninguém, nem o Fernandinho Beiramar, com um exército de gente em volta armada até os dentes, pode ser algemado. A polícia perde aí a legitimidade de algemar qualquer pessoa em qualquer situação, porque eu não conheço situação mais grave em termos de ação policial do que reagir com granada. Então, ali, a meu ver, o policial, a meu ver, é suspeito de prevaricação por não ter protegido a vida dos terceiros que estavam ali. Ele devia ter primeiro algemado para depois conversar. Aí conversa bem, tudo bem. É isso que eu... o cara pelo fato de ele ter agido pacificamente. Mas o problema é que ele colocou em risco a vida de todo mundo que estava ali ao não algemar o Jefferson, né? É isso que eu ponderava aqui antes de você chegar, Pedro. E eu queria até fazer aqui uma pergunta para ti relacionada a esse contexto do ponto de vista da granada. Porque até onde eu pesquisei, a granada, nem em posse de... Não existe nenhum tipo de autorização para que um civil tenha granada. Isso pode implicar em que tipo de processos contra o Jefferson? Agora, ele pode, além de todos os processos que ele responde, ser mais processado pelo que, por exemplo, é um uso de um material extremamente violento, tem alguma incidência de penas maiores em relação a isso? Eu não sou, obviamente, criminalista, mas eu conheço um pouco aí pela vida, né? A gente advoga, acaba conhecendo, todo mundo que advoga conhece um pouco de direito penal. Mas eu não sou especialista. Mas usar esse tipo de armamento implica no cometimento de um crime hediondo. Há uma tentativa de homicídio dele, ele deve ser processado por isso, e deve ser eu creio que ele vai ser acusado de uma tentativa de homicídio qualificado e com crime hediondo por ter usado esse tipo de armamento, né? E vai ser julgado pelo tribunal do júri, não é um tribunal comum. Nesse caso, como os atingidos eram policiais federais, deve ser um tribunal do júri federal, né? Quem deve julgar esses crimes dele. Então, assim, é qualificado pelo fato de estar usando um armamento de uso exclusivo das Forças Armadas. Ele pode ter alguma autorização das Forças Armadas para usar esse armamento? Excepcionalmente, as Forças Armadas concedem esse tipo de autorização para situações especiais, com certeza não é do Jefferson. Se ele tem uma autorização dessa, foi abusiva, tem que processar quem deu também, né? Mas eu duvido que ele tenha. Ele tem ali as granadas porque comprou e deve ser ilegal. Ou seja, ele pode ser processado agora por crime hediondo. Era isso que eu queria te perguntar. Eu estou vendo aqui, enquanto vocês falavam, parece que as granadas de gás lacrimogênio e de gás de pimenta, elas não são consideradas artefatos explosivos, segundo decisão do STJ, viu? Mas, no caso, era uma granada mesmo, né? Não, de efeito moral. Ele diz isso, né? Só que... ele diz ali na moral que ele disse que teria. A granada era a granada, tanto que teve estilhaço que machucou os policiais. Pois é, isso que eu ia falar. Os estilhaços é que machucaram os policiais, né? Não faz muito sentido o efeito moral, só sairia fumaça. Eu acho que ele usou a expressão efeito moral, é o seguinte: eu joguei a granada no lugar que eu sabia que não ia atingir ninguém. Né? Foi só para ter um efeito moral deles. É esse sentido que ele quis usar, não que a granada... Aí, se for explosiva, se for aquela granada que explode mesmo, aqui no artigo que eu estou lendo, está dizendo que aí se enquadra em crime contra o Estatuto do Desarmamento. Ele não poderia estar usando explosivos. Mas se for lacrimogênio
ou de pimenta, aí já tem outra legislação que o STJ disse que não se enquadra no Estatuto de Desarmamento porque não é explosivo. Mas o que eu entendi das matérias, eu não estava lá para ver, nem estou vendo o inquérito. Pelo que eu entendi das matérias, eram granadas explosivas mesmo. E a fala dele, quando ele fala do efeito moral, não é a natureza do armamento. É a forma como ele usou. Ele está querendo dizer que ele usou elas para uma função moral, porque não jogou perto dos policiais, jogou lá num lugar que, segundo ele, não atingiria os policiais. Né? Tem mais uma questão que eu queria trazer aqui, Pedro, que é sobre o indulto presidencial. Já tinha um boato rolando de que talvez tivesse um indulto. Não faz sentido ter indulto agora. Não faz. Mas numa hipótese absurda do Bolsonaro ganhar a eleição, ele pode vir a dar um indulto para o Jefferson? Pode. Tem até razões para isso. Se ele não quiser enfrentar o judiciário, que é o que eu acho que ele sempre vai fazer, ele tem razões dentro da Constituição para isso. O Jefferson tem aí câncer, etc. Ele pode indultar, falar que é por razão humanitária, e o indulto seria legítimo. Quando é por razão... O indulto do Daniel Silveira não foi legítimo, não pelo conteúdo de indultar o Daniel Silveira, pelas razões que o Bolsonaro apresentou. Ele apresentou razões que não são humanitárias. Ele apresentou razões que são de querer rever o juízo de culpabilidade do Supremo. Isso ele não pode fazer. Ele está invadindo competência do judiciário quando faz isso. Né? Agora, se ele alegasse no Daniel Silveira razões humanitárias, não há o que discutir quanto à legitimidade do indulto, a meu ver. Né? A mesma coisa em relação ao Jefferson. Isso indulto é um resíduo que existe do tempo do Império, a gente pode qualquer dia tratar disso. Mas tem muita gente que fala, não, mas seria desvio de finalidade. Não acho que desvio de finalidade se aplique dessa forma a atos políticos. Né? Nós não podemos deixar... Ele pode fazer isso mesmo perdendo a eleição, então. Ele pode, depois da eleição, dar um indulto. Pode. E aí não dá para revogar esse indulto depois, um outro presidente? Não, uma vez dado, acho que se incorpora ao direito do sujeito ter sido indultado. Mesmo que seja um crime hediondo, ele pode dar um indulto? Aí eu não lembro se crime hediondo pode ser objeto de indulto. É falta de memória mesmo, eu não me recordo. Mas se tiver nas hipóteses em que pode ser indultado, pode receber graça, não tem como revogar. Precisa dar uma olhada para ver, né, se esse tipo de crime se enquadra ou não na possibilidade de ser indultado. Aí é o pessoal criminalista que sabe mais quais são os ilícitos. Mas é legal eu te ouvir, porque assim, isso abre uma outra hipótese aqui, Sinara, Pedro, para colocar no jogo. Será que eles combinaram essa ação? Até agora, eu não estou convencido de que não. Eu acho que foi um grande tiro no pé, mas eu não consigo acreditar que o Jefferson faria tudo sem, no mínimo, ter falado com um dos filhos do Bolsonaro sobre o que aconteceu. Fazer aquele ataque, né, à ministra, ele não sabia que ele já fez o ataque à ministra esperando isso. É a minha hipótese. Eu acho que eles tinham a intenção, a princípio, de dar uma esticada na corda, de criar uma situação no Brasil, mas eu acho que deu errado, porque o Bolsonaro, a primeira reação dele é dizer assim, não pode atirar e tal, mas não sou a favor de condenar as pessoas, blá, 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 blá. Ele dá uma defendida no começo. Aí depois o negócio pega muito mal, provavelmente ele deve ter visto isso nas quales dele, né? E aí ele vai para outro lado. Não pode. Quem atira em policial é bandido. Entendeu? Daniel Silveira declarou, convocou as pessoas a irem para casa, que é um cara ultra ligado aos filhos. O Alan dos Santos fez uma fala pedindo para as pessoas se solidarizarem ao Jefferson. O Constantino comparou o tratamento da do Jefferson à Gestapo, e depois todos mudaram o discurso, Pedro. Por isso que eu coloco essa hipótese, sabe? Assim, não deu certo. Eles queriam criar um movimento e que não deu certo. Eu acho que foi uma espécie de Rio Centro, né? Rede Viva. Isso. Né? É um Rio Centro Rede Viva. Agora, não precisa haver combinação, né? O fascismo ele opera por circuitos afetivos. Né? E o Jefferson sempre foi um líder importante do bolsonarismo, porque ele consegue aglutinar os mais radicais. Ele é o discurso, ele é a voz do bolsonarismo mais radical e ideológico, né?
e essa mudança de discurso deles é típica de fascismo também. Não estou querendo dizer que bolsonarismo é fascismo, raciocínio simplista, assim, não estou dizendo isso. Mas tem elementos. Um desses elementos é isso, é a ressignificação. Tanto ressignificação de conceito quanto de fatos. O fascismo tinha essa característica, tem até um livro, para quem tiver interesse aí, sobre o integralismo brasileiro da minha geração, né, que foi publicado na década de 80, que chama Ideologia Curupira, que faz uma análise do discurso integralista, né? E é muito interessante. E um dos elementos que ele aponta, e não só ele, outros livros sobre fascismo, né, é a ressignificação. O fascista pega o conceito X e ressignifica. O conceito burguês, que significava uma classe social proprietária dos meios de produção, o fascismo ressignificou para significar características morais. O sujeito era vagabundo, o burguês era um vagabundo, gordo em geral, ele era retratado como um gordinho que nem eu, do mercado financeiro e judeu. Então vejam como há uma ressignificação do conceito. Isso conceitualmente, e dos fatos também. Procheslag foi um caso em que há um ataque em Munique das forças nazistas a um encontro trabalhista do sindicato, o pessoal reage, vira um ataque dos comunistas aos nazistas. O que os nazistas estavam fazendo ali no encontro sindical? Então, é mais ou menos isso que significa. Essa mudança de discurso é a ressignificação, que foi um instrumento fortemente usado pelo nazismo e pelo fascismo, que nós estamos vendo aí. Daqui a pouco, o Jefferson vira lulista no discurso deles, né? Já está virando. Está virando, eles estão falando. Exatamente, Agora, só que eu acho que isso tem impacto, Sinara, negativo sobre Bolsonaro, na própria base dele, nessa base radical, né? Porque não, ele estão perguntando, é para defender ou para atacar o Jefferson? Tem, assim, nos comentários isso. Não, e assim, ele está abandonando o soldado ferido, né? Isso desfavorece ele, caso ele perca a eleição e queira reagir, vamos dizer, com um movimento dele, dos mais radicais, contra a não reeleição dele. Prejudica ele nessa base mais radical. Inclusive, o Jefferson pode abrir o bico aí, né, em retaliação e contar algumas coisas. O Frota estava falando isso, né? Que ele teria. Não, sem dúvida. Aliás, eu ia entrevistar o Leonel Hadi na sexta. Recomendo esse textinho dele, viu? Esse livro dele fala sobre fascismo. Me surpreendeu positivamente, viu? Porque ele dá principalmente ele mostra um aspecto que a gente percebe muito nos bolsonaristas mais fanáticos, que é o ressentimento, né? Como essas pessoas são ressentidas, se sentem vítimas. Os negros querem ter privilégios e os gays, e eu vou ficar sem nenhum privilégio. É um negócio assim meio maluco que acontece nos Estados Unidos também com o trumpismo, né? Essa coisa do ressentido com a globalização. Até, aliás, tem gente que fala que são órfãos da globalização, né? As empresas saíram daquelas cidades pequenas do interior dos Estados Unidos, deixando as pessoas desempregadas, e eles culpam as políticas afirmativas, os governos de esquerda, pelo fracasso deles. Então, cai no colo do fascismo, né? Cai no colo. E tem uma outra facilidade que eles têm. Eles dominaram, por razões técnicas, e o Renato conhece melhor que eu, essas redes sociais aí, esses mecanismos novos de comunicação, né? Mas uma coisa que eu posso falar é que um dos elementos que favoreceu isso, e pouca gente tem falado, é o modo de comunicação fascista, que o bolsonarismo tem também, que em geral se dá por juízos sintéticos, de um moralismo metafísico e desprovido de sentido concreto, né? Isso leva à substituição por esses conceitos sintéticos de qualquer reflexão de conteúdo. Então, por exemplo, no direito, isso levou à degeneração do direito. 4.000 pessoas foram condenadas pelo juiz Freisler na Alemanha por conta de substituindo os conceitos jurídicos penais por um conceito moral de consciência moral do povo alemão. O combate à corrupção no Brasil desempenhou um pouco esse papel, né? O tribunal TRF4 julgou como Moro tendo poderes de exceção, ou seja, que ele não estava obrigado a obedecer à lei penal porque ele estava combatendo a corrupção, né? Ou seja, esse tipo de juízo sintético. Isso se dá no dia a dia também.
né? Esses juízos sintéticos propiciam para a pessoa uma explicação sintética, simplista de uma realidade complexa e dá mais segurança existencial e, ao mesmo tempo, manifesta o ressentimento dela, né? A regra aí de comunicação é muito simples. Eu li isso num livro sobre fascismo, não lembro qual agora. Tudo que couber mais de uma frase não interessa. Quer dizer, ou seja, qualquer reflexão que caiba em mais de uma frase não interessa, né? Tem que ser simples. É um meme, né? Um meme. E isso se adapta muito à linguagem da internet, né? A linguagem do fascismo é uma linguagem viril, violenta. Falou internet, eu subo o Sérgio Amadeu da Silveira, já que... Continua, Pedro. Eu só falei... A linguagem do fascismo ela é sintética, desumanizadora, violenta, viril, né? E sempre dotada de um moralismo metafísico desprovido de sentido concreto, né? E que degenera, vamos dizer, a civilização, degenera o direito, degenera a democracia, degenera por essa substituição. O Freisler, foram 4.000 julgados, gente. A maioria partisãs, mas também judeus, tal, foram condenados à morte por ele. E a base era a mesma: ofende a consciência moral do povo alemão. Quer dizer, a ideia, a consciência moral do povo alemão substituía crimes, o raciocínio jurídico, o raciocínio legal, né? Isso eu estou falando na minha área. Existe também isso na política, existe em outros ambientes, né? Então, essa é a grande capacidade que o fascismo tem de, por esses juízos sintéticos, ressignificar as coisas. É o que o Bolsonaro faz. Ele fala lá uma fala pedófila, daqui a pouco, não, é natural. Ele não quis dizer isso, está querendo proteger as meninas, né? Quer dizer, uma autoridade pública estava lá, não toma medida nenhuma se ele vê prostituição infantil, com suspeita de tráfico internacional, se era prostituição de venezuelanas infantis, tinha prostituição infantil e suspeita de tráfico internacional, crimes federais. É crime federal o tráfico internacional. Ele é o comandante último da Polícia Federal, ele não fez nada, né? Mas isso aí passa incólume. Eles conseguem ressignificar por juízos sintéticos, tal. É o que eles estão fazendo com esse caso do Jefferson. O Jefferson é lulista. Olha a foto dele com o Lula aqui, né? Então, é esse tipo de... Mas é para a gente dar risada, mas funciona com os rincões do país. Eles estão com uma máquina de comunicação muito grande. E só para terminar, Renato, eu vou entrar na área tua e do Sérgio aqui indevidamente. Eu, como cidadão, eu estou um pouco preocupado com a campanha do Lula, viu? Eu acho que reage de uma forma muito amena a essas questões e muito lenta, né? A questão do Jefferson, acho que a reação do Lula foi muito civilização contra a barbárie, uma coisa meio sem sal. Tanto que o Bolsonaro teve capacidade de reagir com 2 discursos, primeiro apoiando o Jefferson, depois desapoiando, mas com muita rapidez nas redes. Eu acho que, infelizmente, nós não dominamos ainda o modo de comunicação em rede, é um problema, eu diria, dos progressistas no mundo, mas me preocupa um pouco a campanha não ter essa consciência. Agora soltou esse filminho que você mostrou, mas olha o tempo. O tempo tem que ser outro, tem que ser uma reação imediata. Isso aí é o Rio Centro deles, gente. Estourou a bomba no colo dos caras. A gente tem que crescer para cima disso, senão ficar mesquinhado, né? Muito bem. Professor Sérgio Amadeu da Silveira, boa tarde, tudo bem com Vossa Excelência? Boa tarde, Renato, Dri, Sinara, Pedro. Eu quero pegar um gancho aí do Pedro, eu concordo plenamente com ele, mas eu não acho que foi tanto um problema de time, viu, Pedro? Foi um problema de avaliação política. Nesse caso do... Na minha opinião, nesse caso... Eu não estou acompanhando. Não, mas você tem razão, eles atrasaram... Porque nesse caso do Jefferson, do ponto de vista imagético, do ponto de vista da narrativa das redes, aquilo afetava inclusive a base bolsonarista e certamente os indecisos. Atirar em policial, ninguém acha legal. Ninguém concorda. Segundo, atirar numa mulher sem colete à prova de balas. E terceiro, quando os fatos começaram a ser conhecidos, usar granada. Quem tem granada, Pedro? Aliás, a imprensa, eu queria dizer o seguinte, a imprensa está com um problema, porque tem uma pergunta que não está sendo feita devidamente. A pergunta é essa: a granada ou as granadas que ele tem em casa
são de uso exclusivo do Exército ou são adquiridas por contrabando da milícia? Porque até o decreto do Bolsonaro proíbe ter granada em casa. Não é uma arma de uso civil. Nem um militar pode levar granada para casa. Ele tinha granada, gente. E ninguém está... Porque isso é um mega problema para eles. Porque eu quero saber o roteiro desse armamento que está na mão dos milicianos, entende? Então, eu queria concordar com o seguinte, nós estamos sendo pouco ágeis, mas o Lula fez uma reunião ontem novamente com influenciadores, ele está acertando em organizar reuniões, eu acho que está se organizando legal, mas tem um monte de gente que é neófito deles, né? E que o cara ontem na rede, enquanto o Lula estava no debate, veio uma moça me criticar, falou, você não pode ficar falando mal do Bolsonaro. Eu falei, olha, deixa eu te falar um negócio, nós podemos assistir a live, divulgar a live e também atacar o Bolsonaro. A rede não é comunicação de massa, a rede fala para segmentos. O meu segmento que acompanha minhas postagens pode não ser o seu, mas as pessoas estão malucas, elas estão agora tratando a ideia de missões, que é legal para enfrentar o bolsonarismo, porque tem uma outra coisa do fascismo, né, gente? Eles seguem a ordem do líder. O nosso pessoal não faz isso. Então, nós estamos organizando missões por dia, tá correto. Mas achar que todo mundo tem que ficar o tempo todo num único segmento, tá errado. A rede é distribuída. Nós temos que falar para os vários segmentos. E a questão que não poderia ser tão boa hoje é que vocês devem... Né, não sei, eu não estava aqui, Renato, você mostrou o vídeo do Paulo Guedes falando da granada, é isso? Não, mas podemos mostrar. Vamos pegar esse vídeo. É porque não poderia ser mais cômico. O cara solta a granada e o Paulo Guedes falava, eu botei a granada no bolso do trabalhador, vão ficar 2 anos sem reajuste. Quer dizer, é um absurdo, né, cara? A gente está lento nisso. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, avançar. E eu queria chamar a atenção de todas aí, todos que estão nos ouvindo, que nós precisamos montar uma grande prontidão a partir de quinta-feira, porque os caras vão fazer ataques e disparos criminosos, ilegais, como eles já estão fazendo agora no Google. Se você der uma busca no Google agora, no Google, o buscador mesmo, você vai ver que eles compraram os links todos, gente. Eles estão operando com muita grana. Eu até acho que eu precisava ter uma conversa com o Google. Quer dizer que eles podem vender um fato tão grave de maneira mentirosa, dizendo que o Jefferson não tem nada a ver com o Bolsonaro e tem a ver com o Lula. Quer dizer, eu sei que não cola, mas eles estão aceitando anúncios falsos. Anúncios falsos. O Google está colaborando com o fascismo de plataforma. A minha definição, depois de muito observar essa questão, eu digo, o fascismo hoje independe de partidos políticos. Ele usa o partido ou os partidos que estão no momento. Ele depende de plataformas de relacionamento online. O fascismo no mundo inteiro está se organizando em torno dessas plataformas. E nós temos que perguntar o seguinte, o Google está se associando ao fascismo, é isso? Eles aceitam anúncios, eles bloqueiam o anúncio do Tecnopolítica, porque ele diz que não pode... Ninguém entende direito o que eles dizem, porque eles são opacos, eles não têm que te dar explicação. Eles têm a censura privada. Mas eles permitem um anúncio pago mentiroso do Bolsonaro. Eu cobro isso deles, gente. É isso aí. Olha só, queria aproveitar aqui, passar para o Pedro, porque eu sei que ele tem outras atividades, agora ele é um trabalhador. Trabalhador. Boto, terno e gravata, deve ter compromisso. Aí fica para a sua palavra final, Pedro Serrano. Bem, eu agradeço muito o convite de novo, viu, Renato? Eu concordo com o Sérgio, mas eu acho que é um problema estrutural que nós temos hoje, né? Essas plataformas, elas querem ser a nova ordem. Uma certa substituição do Estado de funções dele. Isso me preocupa muito. Porque o Estado, com todas as deficiências que o Estado tem, etc., ele pode ser controlado pela democracia, pela vontade da maioria, etc.
As plataformas não, elas são empreendimento privado, mas que substituem. E pior, estabelece uma relação, uma natureza intrínseca como ordem imperial. Por quê? Porque não submetida à responsabilidade. Eles querem ter o poder da censura privada, ou seja, deles censurarem conteúdos e pessoas segundo os critérios que eles estabelecem, né? Mas não querem ter responsabilidade quando dá uma merda, desculpa a expressão. Mas não querem ter responsabilidade quando ocorre algo, vamos dizer, que traz prejuízos, danos à coletividade ou a pessoas. Quer dizer, ou seja, é um agir autoritário porque não responsável, né? Se a plataforma quer se dar o direito a censurar conteúdos e perfis, ela tem que ser responsabilizada quando o perfil é usado para fins vis, né? Então, essa lógica é uma lógica imperial. Estão substituindo o Estado por uma lógica intrinsecamente autoritária. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Eu acho que a gente vai ter que ir debatendo na sociedade mecanismos de controle dessas plataformas. Não dá para deixar solta. Essa ampliação do fascismo a nível mundial tem muita responsabilidade das plataformas nisso, né? Então, nós precisamos ver isso, quer dizer, nós precisamos acompanhar, né? Agora, nós, os progressistas, eu acho que nós temos um problema com essa linguagem aqui. Um pouco pela nossa natureza, nós somos mais reflexivos, né? Temos uma visão mais, talvez, entre aspas, científica, mais racional da realidade. Portanto, que enxerga mais as complexidades, né? Um pouco por causa disso, mas um pouco também que a gente não sabe lidar, viu? Sérgio Amadeu é uma exceção no nosso meio, né? Em geral, a gente não sabe lidar com isso, a gente não tem como essa capacidade. Esses caras estão usando das plataformas de um modo que eles estão chegando nos rincões do país, e nós não, né? Dinheiro, Pedro, precisa de dinheiro para isso. Precisa de grana, eles estão tendo grana. Eles têm uma articulação global, né, da extrema-direita. O Lula está pedindo, aliás, eu digo para as pessoas todas que estão nos assistindo aqui, que o PT está fazendo uma campanha de doação para agora, na reta final, ter condições financeiras de rebater a avalanche de fake news que virá até domingo. Precisa de dinheiro, não tem jeito. Mas eu acho que eles têm grandes financiamentos, viu, Sinara? Tem uma parte minoritária, mas que é muito potente da elite mundial. Não, mas houve uma comparação, Pedro. Uma comparação entre o dinheiro que a campanha do PT tem e o dinheiro que o Bolsonaro tem é uma coisa bizarra de diferença, uma coisa assim, tipo o petróleo da Venezuela comparado com o resto do mundo. Eles conseguiram muito mais financiamento privado nesse segundo turno. Sim. Pedro, meu amigo, grande abraço para ti, vamos falar. Pedro. Volte no domingo para fazer a análise da eleição aqui. É isso aí. Vamos lá. Valeu.